Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje iniciando o dia 51 com o tema Faixa Etárias na Igreja, onde iremos ler 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 ao verso 25. Você já sabe como funciona aqui o nosso dia a dia, então sem mais delongas já vamos para a leitura. Mas antes, você precisa entender que esse livro de Timóteo é um livro que precisa ser lido e relido muitas e muitas vezes. Ele nos traz exatamente um manual como deve ser uma igreja de Cristo. Então vamos aprender hoje, verso 1. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como as mães e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. As viúvas e os órfãos naquela época viviam em um completo desamparo, pois a sociedade não tinha um serviço de assistência social como nós temos hoje em dia. E você vai ver que Paulo faz duas observações nessa aula de hoje: que a igreja deve primeiro cuidar, amparar os verdadeiros necessitados, e adverte para que os líderes tenham cuidado com os falsos desamparados, pessoas que usam a sua ociosidade para viverem às custas dos outros. Verso 4: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Por isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica, mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessas listas as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas. Você é fofoqueira? Você é indiscreta? Cuidado! Falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Então aqui você já está entendendo que você que é viúva, que é jovem, mesmo que seja um pouquinho mais idosa, não tem problema, você pode se casar novamente, não tem problema. É até um conselho. Vai viver sozinha por quê? Você pode casar, o que você não pode é dar brecha para o inimigo entrar. É você colocar essas coisas em primeiro lugar, no lugar de Deus. Mas se aconteceu, infelizmente, você pode se casar sim, não tem problema algum. Verso 15: algumas, na verdade, já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino. E a pregação do evangelho
o ensino e a aplicação prática da palavra é algo que não se pode faltar, e isso é algo indispensável. 18. Pois a escritura diz: não amordeça o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. E Paulo aqui está concluindo a sua tese sobre a importância da igreja assumir o sustento completo dos seus pastores e ministros que dedicam tempo integral à obra. Não tem problema o seu pastor receber da igreja, não tem problema, meu irmão. É bíblico isso, não tem problema. Eu não recebo, eu não sou pastor, eu não sou nenhum ministro, eu não sou nenhum líder, eu não vivo de forma integral da obra, pretendo um dia viver de forma integral, mas nós temos que concordar com isso. Tem pessoas que foram chamadas para poder viver integralmente na obra, e isso não quer dizer que eles vivam ociosos ou que têm menos responsabilidades, pelo contrário. Se você viu as qualificações e se você soubesse como é o dia a dia de um pastor, é o trabalho mais difícil que tem, porque não é só a sua vida que ele precisa responder a Deus, mas é a vida de cada ovelha. Então é complexo. Outro dia eu vou trazer algo sobre isso. E se você não me segue no Instagram, me segue lá, que lá eu falo diversas coisas, diversos assuntos. Tem caixinhas de perguntas diariamente, onde você pode mandar a sua dúvida, pode interagir comigo lá de uma forma mais fácil. E se você não faz parte do grupo do Bíblia Club, entra lá também, que você pode me mandar mensagens pelo WhatsApp, tirar dúvidas, perguntar. Mano, a gente tem que ter esse relacionamento próximo, não tem problema algum, beleza? Vamos continuar. 19. Não aceite acusações contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em públicos, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não existe favoritismo para pastor. Todas as ovelhas são igualmente importantes. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quem dirá nós? Quem dirá nós, meros mortais, pecadores? Nós não devemos fazer. Claro, em lugares errados as pessoas fazem, mas em lugares corretos não faz. E isso é uma ordenança bíblica. 22. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. E aqui Paulo está mostrando o cuidado que ele tem com Timóteo, como realmente um pai ao seu filho espiritual, o seu filho na fé. Verso 24. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não são, não podem permanecer ocultas. Que aula, meus amigos! Que aula! Vamos para o nosso desafio. E o desafio de hoje é aplicar toda a nossa aula em nossas vidas. Desde a forma que devemos tratar as pessoas até a forma do cuidado que devemos ter com os necessitados e com a obra do Senhor. Nosso desafio é uma aplicação prática da palavra, do nosso estudo, do nosso aprendizado. Então coloca tudo isso em prática. E eu te vejo amanhã para o nosso último dia da leitura de 1 Timóteo. E depois já iremos iniciar 2 Timóteo. E o mês já está acabando. Já está acabando. Passando, voando, meu amigo. Então, até amanhã. Um forte abraço e valeu!